Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Hoje, eu, Marcel Geraldini e Fabiana Amaral vamos bater um papo sobre futebol. Não, não é sobre futebol. Oh, Na verdade, a gente vai falar sobre como fazer teus dados jogarem muito melhor a seu favor. nossa, que adorei esse gancho. Adorei, muito bom. E para isso a gente está aqui hoje com o Flávio Valiati, que é Senior Sales Director da Databricks. Flávio, um prazer te receber aqui no Duda Math. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Estou muito ansioso para a nossa conversa. Vamos Agora comer. explica o futebol, por favor, Davi. Ah, mas eu ia deixar o futebol para a segunda pergunta. Vou primeiro pedir para você, acho que muita gente quem trabalha com dados conhece a Databricks, mas como você explicaria a Databricks? Maravilha. Databricks é uma plataforma de dados AI que permite às empresas cuidarem dos seus dados não estruturados, toda a sua capacidade de dados em uma única plataforma performática e que serve não só para BI, mas para a criação dos modelos preditivos, para os seus modelos de inteligência artificial generativa, para a criação de agentes, com uma capa de governança muito grande. E a gente é basicamente a plataforma de dados de empresas como Nubank, iFood, própria OpenAI, para a gente é essa camada para fazer com que aqueles dados eles estejam prontos para serem consumidos de forma analítica ou de forma preditiva em todos os potenciais casos de uso. E agora eu não vou deixar de falar que você saiu do futebol profissional para montar equipes e times comerciais. Conta qual foi como é que foi essa trajetória? Futebol para mim, na verdade, foi o grande divisor de águas, foi o que me formou como profissional, ser humano, como pai, e o futebol ele traz várias lições muito importantes. No final do dia eu acabei caindo em tecnologia, porque eu tenho bons amigos que construíram suas carreiras em tecnologia, mas eu queria muito ser um jogador de futebol, brinquei com vocês aqui nos bastidores que talvez eu sou só mais um frustrado que não conseguiu se tornar profissional, mas sem dúvida nenhuma o esporte para mim foi o grande, formador como profissional e performance. Eu tenho 2 grandes lições que eu tiro do futebol, se vocês me permitirem. Por favor. Primeira é a grande diferença entre motivação, né, e disciplina. Motivação vem do motivo para agir, você sempre tem um motivo para agir. Mas e o dia que você não tiver mais um motivo? E o dia que você não tiver um estímulo externo, né, e aí que vem a disciplina e a consistência. Você treina, você executa, você repete, querendo ou não, né, e isso faz com que você eleve o seu patamar. E acho que a segunda lição foi a diferença entre potencial e realidade. Eu tive a oportunidade de jogar com muitos jogadores, inclusive alguns que hoje ainda jogam na Europa, seleção brasileira, são bons amigos, mas talvez eles não eram os melhores, né? Eles tinham um potencial, mas o que fez com que eles se tornassem realmente a realidade que eles são, ou aqueles que não se tornaram, né, foi o que eles faziam constantemente todos os dias. Então sempre vai voltar para execução, disciplina, treino, preparação mental. E o futebol ele me trouxe isso para o mercado de trabalho. E eu acho que todo e qualquer profissional deveria se estimular em algum tipo de esporte competitivo. Coletivo e individual. Coletivo porque você ganha e perde junto, e você entende que você é só uma peça da engrenagem e que a sua participação ela é importante para o todo. E individual porque você perde sozinho, você ganha sozinho e você aprende que é ali que você vai se desenvolver, se autossuperar. E quando você tiver que sofrer ou ir além, vai ser pela sua própria capacidade de reinvenção, busca, e progresso. Então, meus filhos fazem esportes e eu sou um defensor do esporte. Os melhores talentos que nós temos na Databricks, normalmente, são pessoas que em algum momento da sua vida tiveram uma correlação e uma relação mais próxima com os esportes. Eu, eu vou pegar esse pedaço aqui e vou mandar pro Carlinhos, né? O Carlinhos, nosso sócio, também vem do esporte profissional, foi goleiro, jogou na Europa e hoje está coordenando a operação aqui da MEF. E eu conto bastante paralelo do que tu falou agora com o Carlos. Carlos, inclusive, faz tempo que não vem aqui, né? Faz tempo. Faz tempo. Ó, Já é um convite público. é, o Carlinhos, eu sei que você vem, tá? Flávio, eu fugi do piegas óbvio na hora que ia fazer a abertura, porque eu tava com outra abertura na cabeça, e aí eu não sabia do futebol, acabei de descobrir, eu fugi do piegas futebol com performance, mas o papo de hoje é sobre performance, né? E era meio óbvio até essa relação, se eu fosse usar, por isso que eu acabei fugindo para os dados. Mas voltando para o que a gente vai conversar, é, eu sou um cara de vendas. Então, quando eu saí de tecnologia, decidi fazer meu plano de carreira, eu fui para venda e
performance em venda principalmente, mas até como um todo é muito visto como bater meta, bater meta, bater meta, bater meta. É como se fosse uma um sinônimo, né, performance igual quem bate melhor meta, e não é bem isso, né. Tem um momento em que esta visão, ela vai começar a falhar, não sei se é exatamente visão ou filosofia, tá mais pra filosofia, né, Fabi, começa a falhar. Quando que você acha que isso começa a falhar? Quando você acha que essa que a prática mostra que não é só isso? Quando a gente coloca resultado acima de toda e qualquer coisa, acima de cultura, acima das pessoas, acima da receita saudável, acima do foco dedicado no cliente. A gente vê muitas operações de vendas realmente focadas em realmente entregar número acima de toda e qualquer coisa. E eu sou um defensor das entregas, tá? Assim, a gente não tolera pessoas que não performam ou não querem performar, que é muito mais o modelo mental. Mas a gente não pode colocar isso acima de tudo. A gente precisa realmente construir um ambiente onde as pessoas podem performar da forma correta, né? E eu acho que muitos se perdem nesse processo. Eu, pessoalmente, sou um defensor da entrega e do como foi entregue, né? Se a gente realmente consegue eh, gerar valor para o cliente, entregar as melhores soluções para ele, porque uma empresa como Databricks, por exemplo, a gente só vai crescer se o cliente crescer junto. É um business de consumo, diferente de licença, que é muito tradicional. Se o cliente não for bem-sucedido ao adotar nossa tecnologia, ele não vai crescer, né? E eu acho que se conecta um pouco com essa mentalidade do como a gente entrega. Acho que a coisa do business de consumo, para o pessoal que não entendeu, é que assim, ele pode até ter um contrato assinado, se ele parou de usar, ele para de pagar. E é um novo modelo de receita, né? Eu sei que talvez a gente não vai seguir para essa linha, mas normalmente os modelos anteriores de software, né, ou subscrição, você compra a tecnologia, paga por licença e a gente conversa em 2, 3 anos quando for para renovar. O business de consumo não, você está ali todos os dias, né? Se ele não, por mais que ele tenha um contrato, se ele não adotar ou se ele não for bem-sucedido, você como negócio não cresce. E aí que entra a visão de crescer de forma saudável e colocar uma cultura acima da entrega. E na verdade a entrega é a premissa, né, mas o como ele realmente cria operações vencedoras. Flávio, nossa, é super interessante a forma que você está colocando, porque você colocou várias outras camadas e não só a meta em si, né. Mas a gente está falando de uma área onde geralmente a expectativa é vender mais agora, contratar o vendedor que seja super bom e que nos primeiros 2 meses ele já vai performar muito bem, e você está falando de outras camadas que são importantes olhando para uma construção. Eu queria te perguntar, assim, o que que na sua visão é essa performance? Porque você falou, entrega é premissa, né, mas o que que difere, ou talvez em pontos principais, o que é uma performance saudável para algo que seja que cobre, né, por outro lado, algum custo muito maior em cima do time? Não, antes de até te responder, eu quero que a gente cresça, venda hoje, agora, eu quero que a gente contrate vendedores que sejam high potential e que sejam talentosos e que comecem a performar desde o dia 1. E que a gente não pode confundir é quando uma performance isolada ou a dependência de resultados heróicos se tornem a regra da operação. E que esses comportamentos, porque não é saudável, por mais que seja uma pessoa de valores, de princípios, que viva a cultura da empresa, não é escalável quando você depende de uma pessoa. Então, começa a não ser vantajoso quando você depende de resultados heróicos constantemente e que o comportamento dessas pessoas se destoa quando a gente olha para a cultura, quando a gente olha para valores, quando a gente olha para uma demanda de favoritismo. Não existe ninguém. Eu não me sinto especial dentro da Databricks. Eu sou mais um para levar a operação para o patamar que ela tem que estar. Então, quando a gente começa a perder o todo, e o todo é cultura, o todo é processo, é mecanismo, é previsibilidade, é e o bem-estar, né, e a previsibilidade de crescimento, não começa a valer a pena. Aí a gente tem que realmente tomar decisões difíceis. E pode parecer muito difícil, porque a gente quer manter talentos que garantam as nossas entregas. Só que aí você vai diferenciar o que é liderança madura de liderança oportunística, né. Então, a gente tem que tomar decisões muito fortes do que a gente quer e principalmente do que a gente não tolera. Tem uma coisa que você traz, eu gostei que você começou falando, tu não é contra o top performer. Não, eu adoro. E a gente tem que cuidar dessas pessoas de forma diferente.
essa pessoa tem que ter um plano de carreira, essa pessoa tem que ser bem cuidada, você tem que gastar tempo com ela, você tem que investir em programas, você tem que bonificar, você tem que reter, você tem que dar. Cada operação atua num plano de compensação diferente. Você tem que fazer, você não pode perder essa pessoa, mas o top performer de verdade, pelo menos eu espero disso, eu tive conversas recentes tipo, fiz mudanças de times dentro da Databricks, e eu tinha 2 pessoas mais sêniors, quando a gente compara com os pares, e a gente teve uma situação específica em que essas pessoas, agiram mais com o grupo, dizendo: "Ah, eu sou contra o que estão pedindo pra gente fazer". Primeira coisa que eu fiz foi: "Vocês são sênior, vocês são os top performers do time, não é isso que eu espero de vocês. Vocês têm que potencializar, senão vocês não são tão sêniors quanto a gente esperava achava como companhia". Então assim, a gente tem que cuidar dessas pessoas e essas pessoas têm um papel extremamente importante em elevar a operação. Quando elas começam a levar a operação, a performance, a cultura, a capacidade de entrega, aí sim, a gente está falando de realmente high potentials e high performers. Sim, porque senão você tá falando é a máxima de ele é um top performer hoje, mas se ele tá deixando um rastro de sangue, Corpos no chão, é, gente. corpos no chão, o que vai acontecer lá na frente é que a estrutura que faz ele ser top performance vai acabar se deteriorando, e aí tu vai estar o teu resultado de longo prazo vai estar arriscado. Essa decisão de você conseguir olhar para um top performance, dar uma bronca ou até, né, de repente ter que mudar a estrutura, o desligar, porque pensando lá na frente, e aí comprometer resultado de curto prazo, para mim não é uma decisão, convencional. Não, não é Não é e não só em convencional. vendas, aí eu acho que Não. ela não é convencional em nenhuma área das companhias hoje. Ó, tem uma o fundador da NVIDIA, ele falou uma vez que uma cadeira vazia é melhor do que uma cadeira preenchida com a pessoa errada. É isso. E quando a gente começa a falar de crescimento de operação ou crescimento de lideranças, eu me sinto responsável pela Databricks na região. Por mais que eu não seja o líder da região, por mais que eu reporte pro meu VP, que é o General Manager, mas eu sou responsável pela operação. E qualquer decisão errada que impacte o negócio vai ter um custo lá na frente. E o custo de pessoas, ele é altíssimo. O custo de contratar mal, o custo de manter um talento errado, ele é altíssimo para a operação. E isso é diretamente ligado à receita, né? Receita e impacto financeiro. Por isso que a gente precisa de líderes maduros que tomem decisões difíceis, mas sejam melhores pro negócio. Indo nessa linha, Flávio, você falou, né, coisas que a liderança não tolera, né, a gente está falando esses pontos e até essa tomada de decisão de decisões difíceis, mas que são super importantes a longo prazo. Onde na sua visão as empresas elas ainda erram, sabe, nessa linha? O que que você acha? A gente pode errar em muitas coisas, mas a gente tem errado bastante na contratação das pessoas que têm um fit cultural. Cultura, a cultura ela pode elevar uma pessoa, como ela pode diminuir a capacidade de entrega de uma pessoa. A gente, principalmente em operações que crescem muito rápido, muito rapidamente, a gente quer simplesmente preencher as vagas. Preciso preencher essa vaga, eu preciso de alguém para ali, headcount preenchido. Se a gente não olha para o fit cultural, se a gente não olha para o alinhamento de valores, a gente mata a companhia no longo prazo. Uma outra coisa que a gente erra bastante é simplesmente aceitar talentos porque aparentemente eles performam, ou porque o resultado da performance é o indicador financeiro ou da meta batida. Aceitar isso é realmente matar o todo, é matar o resto. Então acho que a gente tem errado bastante nisso. E a gente tem errado também em não estabelecer quais são os limites e quais são as discussões ou tarefas ou pilares não negociáveis. Tem muito talento fazendo o que quer. E não é o caminho, não é a forma de pensar. Não sei se eu te respondi. Sim, super. Eu gostei de estabelecer os pilares não negociáveis. Eu consigo ver eu consigo ver não, a gente tem isso na MEF inclusive declarado, a gente tem lá os nossos axiomas, né, que são Um código de o con código de conduta, que daí você é assim que se toma a decisão, é assim que se lidera e isso aqui não é aceito, né, então são as negativas ali que e tá bem alinhado. Mas como é que
E aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez não seja diretamente sobre a Databricks, mas até pelo teu histórico como executivo, como é que tu vai fazer isso, por exemplo, gerenciando uma região que tem suas peculiaridades, num com uma cultura totalmente diferente, por exemplo, que é a cultura americana de trabalho. Como é que tu consegue tropicalizar isso aqui não é aceito, aqui tracei essa linha daqui não pode ir, porque para nós a linha tá aqui, apesar dos americanos estar ali, para os asiáticos ali para outro lado. Eu acho que o mundo como um todo tem uma bússola moral do que é certo e errado, né? Por mais que a gente tenha a capacidade de tropicalizar e tenha as regionalidades. Eu voltaria aos princípios básicos da companhia. Da Databricks tem seus pilares muito bem definidos. Tá. Company first, customer obsessed, let the data decide, né? Raise the bar. Né? Então tem várias coisas que são parte da fundação e a gente tem um pilar e um valor que é voltar aos princípios básicos. Por que a gente fundou a empresa? Por que a empresa foi fundada? Isso é não negociado, né? E coisas relacionadas a caráter, a honestidade, e a performance, a depender do como a gente enxerga a performance, se tornam não negociáveis. Por exemplo, para mim, pode parecer simples, mas eu não tolero quando alguém simplesmente não atualiza o sistema interno. É tão simples, mas por ser tão simples e não ser feito, me diz muito sobre as pessoas. É muito simples quando a gente pede para alguém focar no cliente, numa oferta que faz mais sentido para o cliente do que para a gente. Então, e essas coisas são escritas ou formadas, não é no dia a dia, por mais que no dia a dia você refine. É antes, são nos acordos, é na entrevista. Eu não tolero isso. O que você não tolera também de um gestor? Eu quero te ouvir. E aí você começa a construir esses acordos, né? O que é importante para você? O que eu não deveria fazer? Me dá um exemplo de algum momento, de alguma situação da sua vida em que alguém tenha feito algo que você não gostou e por quê? Não devo repetir? Legal. Do meu lado, é isso, isso, isso. E aí a gente começa a definir. Mas eu voltaria aos valores básicos da organização e ao que seria uma bússola moral do que é certo ou errado. Nossa, tem tanta coisa que você falou que é interessante que eu vou fugir um pouco da pauta, tá? A gente falou top performance, a gente falou, dessa parte de cultura e você falou desse putz, é desafiador quando você tem que crescer um time muito rapidamente, né. Eh, e também a gente está falando e a gente fala, a gente já trouxe o Thiago Juliin aqui para falar muito sobre o modelo de venda, o antigo vendedor que era aquele lobo solitário que fazia as coisas do jeito dele, e você falou: "Tá, não é porque o cara é top performer que ele pode fazer tudo o que ele quiser do jeito que ele quiser". Ao mesmo tempo também é um desafio, porque geralmente, não sempre, mas geralmente, a venda ela preza por um resultado individual, ou seja, aquele vendedor ele vai ser bonificado por aquilo que ele está trazendo de resultado, né. Então não necessariamente ele vai ter uma preocupação ou uma disposição de passar o conhecimento dele para outras pessoas. Mas aí é por isso que é tão importante você definir o que é performance. Para mim, o resultado final, né, de uma entrega, ele é um pilar de potenciais 5 outros indicadores. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa começar a reconhecer financeiramente, publicamente ou qualquer outro estímulo e capacidade de incentivo, outros tipos de comportamentos. É como filho. É como filho. Sim, foi educado? Parabéns, filho. Papai está orgulhoso de você. Quando você ajuda um par, cara, você foi muito bem. Obrigado. Você está construindo a empresa, você está construindo a cultura. E aí você vai valorizando e reconhecendo as pessoas pelo comportamento delas, né. Lobo solitário, assim, eu já demiti pessoas, porque essas pessoas eram excelentes, mas elas faziam sozinhas, do jeito delas. E por que que a gente precisa de processo? Não porque a gente quer burocratizar, mas porque a gente quer universalizar a forma das pessoas executarem, performarem, e aí a gente consegue replicar, é previsível. E a gente consegue numa escala global, como é a escala da Databricks, falar a mesma língua, desde o CRO ao vendedor que está na ponta. Isso é muito poderoso quando a gente fala de uma força de vendas de 5, 6, 7 mil pessoas. Não tem como fazer cada um da forma que quiser. Não é escalável, é custoso, né. E aí num sistema complexo como esse,
você vai prezar muito mais pelo coletivo. Vendas é um esporte coletivo, não é individual, não é tênis, Uhum. não é golfe, não é pilotar. E Fórmula 1 também não é o piloto é a consequência de um monte de gente, mecânicos, pessoas de design, né, de segurança, então, psicólogos. O Vendas é um esporte coletivo, não tem como depender de uma pessoa. Se depender de uma pessoa, eu tô morto. Você falou assim, tem que definir o que é performance para você. Eu montei times de vendas na Connect, que é uma empresa originária da Metro já 3 vezes, de algumas dezenas de startups que eu ajudei no Google quando eu estava como mentor lá. E tinha uma coisa que eu falava, eu levava um exemplo, porque para mim é consistência. Que performance é igual a consistência. Tem um caso para mim que mostrava isso, que me marcou muito. Não sei se você conheceu o Dagoberto Diar. O Dagoberto, ele é um vendedor das origens da Microsoft aqui no Brasil. Ele lançou uma empresa, já esteve até aqui com a gente, inclusive, ele lançou uma empresa chamada Advanced, e ele conta esse caos, contou, e deve estar aqui no link, gente, se vocês querem ouvir ele contando o caos, eu vou pedir pro pessoal colocar no link o programa que ele está com a gente aqui, vocês vão lá e ouvem. Ele contou esse caso aqui, que ele foi o top performer no ano na Microsoft, porque ele tinha vendido, se eu não me engano, com o Bradesco, um caminhão de licença. E aí ele ganhou como prêmio, né, estamos falando Microsoft quando chegou no Brasil, né? Então ele ganhou como prêmio a possibilidade de um almoço com Bill Gates. Nada mal, né? Daí ele foi lá e estudou um monte para ir pra esse almoço, chegou, foi como, pô, almoçar com o Bill Gates, foi almoçar com o Bill Gates, porque ele chegou nele e falou, legal, e aí como tá o Brasil? E pô, sabia todos os indicadores, tinha estudado, sabia que ele ia perguntar, e falou, não, 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 como tá o Brasil a Microsoft, como é que a gente tá no Brasil? Ele começou a falar dos números, não, não, tá, o cliente, como é que tá o pessoal dentro do escritório, como é que estão as pessoas? Ele queria entender como é a rotina, como é que a coisa funcionava, ele não tava, eu entendi, mas me fala uma coisa, essa venda que você fez aqui, muito boa, mas foi o seu processo ou foi sorte? E aí ele começou a falar, não, você tá me falando coisas legais que você fez, mas isso tá no seu processo ou isso é sorte? Então isso é aquilo que você constantemente faz ou você deu sorte? E ele não conseguiu responder e ficou frustrado. O Bill Gates viu que ele ficou frustrado e falou assim: se você conseguir de novo, a gente faz um almoço mais longo, e acabou o almoço. Ele demorou 3 anos para conseguir de novo, e aí quando ele foi, ele mostrou todo o processo que tinha feito, que eu tinha mudado na área. E aí acabou sendo diretor de venda da Microsoft, montou a consultoria que só fala de venda. Mas, de novo, para mim não é em venda. Porque se a gente for falar de performance num todo, tem que estar na cultura. E cultura é um hábito. É aquilo que a empresa inteira faz, todo mundo faz o tempo inteiro. Então, a nossa cultura é formada, né? São os hábitos, rituais e crenças que as pessoas têm. Então, se não tiver na sua aquilo que você constantemente executa, você está tendo alguém muito talentoso, né? Eu vou datar absurdamente o podcast agora, né? Eu torço pro Santos, infelizmente, nesse momento em que estou Eu falando. sou um fã do Neymar. Então, eu acho eu adoro o Neymar, eu adoro o Gabigol, mas só os dois num mar de que nada se conversa não adianta, não funciona. A gente tá, né, nesse momento que a gente tá gravando, a gente tem 16 jogos no ano, 4 vitórias. Assim, não adianta. Então você pode ter alguém muito talentoso, se o resto não tá na mesma cultura, executando o que tem que ser feito, não vai funcionar. Então eu vou te devolver a pergunta que eu respondi que você fez em voz alta. O que é performance para você? Performance, eu tenho 4 indicadores críticos para mim. A gente fala sobre clareza e foco. E clareza e foco é basicamente tirar toda e qualquer distração da frente. A gente fala sobre processo, repetição e replicação. Isso para mim é performance. Então, se você está fazendo, e eu costumo dizer para o meu time, encontra alegria nas mini tarefas, nas pequenas coisas. Quando você realmente tem uma boa demonstração, ou uma boa discussão técnica, ou quando você realmente se preparou para aquela discussão e você entregou valor para o cliente, performance. Isso é performance. Depois a gente fala sobre velocidade na execução. E aí a última coisa é diferenciação. O que eu falo sobre diferenciação? Eu provoco os meus times a sempre fazerem algo diferente. O que torna você único? O que tornou esse projeto único? Por que a gente ganhou? O que foi feito de forma diferente? Costumo dizer, meus times normalmente não são os maiores times em revenue,
ou pelo menos a América Latina também não é globalmente. A gente pode não ser os maiores, mas a gente pode ser os melhores. A gente pode ser os melhores quando a gente tem clareza e foco, quando a gente realmente tem um processo e executa, quando a gente não só executa, mas executa com velocidade, e quando a gente busca diferenciação. E aí, quando a gente faz a somatória de todas essas coisas, e aí tem vários outros pontos que constroem isso, e faz constantemente, o resultado é consequência e vai vir, vai vir, vai vir. E aí a gente começa a se diferenciar. Então, para mim isso seria performance. É realmente o modelo mental de buscar mais e além, de ser inconformado, de ser curioso. E tudo isso com entrega e execução, ninguém segura. Então seria um pouco disso. Flávio, quando a gente fala de vendas enterprise, tem ainda muito, uma estrutura dentro das empresas que é um vendedor responsável por aquela conta, tal, e ele acaba fazendo o processo inteiro, né, e sendo um pouco até do que a gente mencionou, meio lobo solitário ali, porque ele está dentro dessa estrutura, né. Eh E isso é um modelo que funciona no começo, mas aí quando você tem de repente, tá, esse cara ele tá dando o melhor dele para vender para aquela conta, mas pode ser que no ano seguinte ele seja responsável por uma outra carteira. O que que você acha que segura, eh, para ele realmente ter uma preocupação genuína com o cliente? Porque muitas vezes quando a gente olha para, por exemplo, grandes players, não sei como funciona especificamente na Databricks, mas a gente olha outros players, eles têm uma rotatividade de carteira. Então não necessariamente, você falou uma coisa muito legal ali no começo, a Databricks ela vai crescer com o crescimento dos clientes, não tem uma coisa separada da outra, né. Mas quando você está ali no indivíduo, muitas vezes ele pode estar preocupado em fazer aquela venda e daqui a pouco, sei lá, no ano seguinte, no próximo fiscal year, ele ir para uma carteira diferente. O que que você acha que segura para esse cara realmente muito essa preocupação? Isso é a cultura ou não necessariamente dentro de uma empresa isso vai. Puxa, acho que tem várias possibilidades de discussão aqui. Eu acho que é muito importante que esse time, essa pessoa, tenha uma visão de longo prazo da missão da companhia. O que que a gente quer fazer, né? Se você fez com um, você pode fazer com o outro. Meu time, o ano passado, nesses últimos 2 anos, nosso time era um time de hunter. A gente graduava contas, a gente pegava contas muito grandes, que ninguém conseguia entrar, a gente conseguia entrar, desenvolvia para o humano e entregava para alguém. E o meu time no início falou: puxa, mas a gente vai fazer esse trabalho todo para graduar. Eu falei: que bom que somos nós, porque não tem ninguém melhor para fazer isso. E que bom que a gente tem a oportunidade de fazer isso numa empresa como a Databricks. E a gente vai fazer de novo. Mas a visão é a visão do que é melhor para o cliente. E aí, quando você tem a visão e a missão da companhia incorporada, e é claro que a gente tem que ser bem remunerado, todo mundo é bem remunerado ali, né? E a gente é pago para isso. Mas eu acho que ter pessoas que pensem com a cabeça do dono, o que é melhor para a companhia, a gente sempre vai ter pessoas motivadas em fazer. E a gente tem que trazer desafios para essas pessoas, né? Olha, não tem ninguém melhor para fazer do que você, né? É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, você é bem remunerado, você está sendo reconhecido. Vamos fazer de novo, vamos replicar de novo. E, assim, eu nunca fui uma pessoa muito draivada pelo dinheiro, por mais que seja muito importante, adoro. Tenho 3 filhos, quero dar uma boa condição para minha família, mas as pessoas que mais performam, elas vão além da motivação financeira. Elas vão pela missão, elas vão pela sabe uma coisa que brilha meus olhos? É poder fazer alguma coisa, construir isso e pensar em como a gente vai contar essa história no futuro. Isso me motiva no dia a dia. Quando eu entrei na Databricks, talvez tinham 10 pessoas, hoje tem 200 no Brasil, 500 na América Latina. E quando estava muito difícil, eu falei: "Mas a gente vai contar essa história lá na frente. Quando a gente fechar esse cliente, ou quando a gente desenvolver esse cliente, ou quando a gente entregar esse projeto, a gente vai contar isso". E eu acho que cada um, e talvez o esporte me trouxe isso, você tem que encontrar o prazer no processo, não no resultado final. Tem que se apaixonar mais pelo treino do que pelo jogo. O jogo é rápido, né, muda rápido. Não um ano fiscal, não são 2 anos fiscais, são 10. E aí a gente tem que encontrar essa visão. Mas eu diria que essa missão,
né, não associada a um cliente, mas a ambição maior, faz com que, pelo menos no meu time, os talentos, eh, eles ficaram, entenderam e estão fazendo de novo, e de novo, e de novo. E é um recomeço. Nunca é o mesmo desafio, né, nunca é o mesmo desafio. Você falou do crescimento, né, de 10 para 500 pessoas locais, assim, a gente sabe que a engenharia da Databricks não está aqui no Brasil, né, então é um escritório de representação, venda, né, de atendimento ao cliente. E operações comerciais num todo, quando cresce rápido, principalmente quando cresce tão exponencial, o histórico é que quebra, né. E aí a gente tem que antecipar quando quebra a operação, gente, não a empresa, calma, né. Que a operação vai dar ali, vai dar os seus bugs no meio do caminho, tem e talvez o ponto é conseguir se antecipar ao que vai acontecer para ir lá e resolver primeiro. Na tua visão, no até para quem está aqui no papo, que eu imagino que tem muita gente já entendendo, fala: "Tá, mas como é que eu faço?", né. Aonde numa operação que está crescendo muito de venda, aonde a pessoa deveria olhar, porque, ó, aqui talvez, esses pontos aqui podem ser onde vai quebrar primeiro, se é método, se é capacidade, se é cultura, e como é que a pessoa deveria se antecipar? Puxa, acho que tem inúmeras formas de fazer isso, talvez eu tenha uma ciência exata, né, a gente tem que olhar para o que se torna mais óbvio e começar por ali. Tenho uma cultura boa, eu tenho um time bom, eu tenho clientes com receitas, saudáveis, estão crescendo, não estão crescendo, e a partir dali você se antecipar. Agora, não tem bala de prata. Eu diria que se existem novos clientes constantemente, novos clientes que não consumiam ou que não tinham um contrato com a sua empresa, existem novos clientes entrantes suficiente para abastecer o meu negócio quando eu comparo com o crescimento dos clientes existentes? Se existe uma demanda muito grande e a Databricks fez uma movimentação no seu go-to-market, na sua estratégia de, de, de crescimento, que basicamente a gente era muito bom como empresa em crescer os top 10 clientes globais. Só que a gente não estava adquirindo novos clientes. Essa foi uma antecipação que nós tivemos. E aí foi se criada uma nova área, que era a minha área, na América Latina como um todo, e a gente dava foco, muito bem reconhecido, remunerado, com muito incentivo, que é um trabalho muito difícil, e a gente começou a olhar para esse cara. E aí, o que que aconteceu? Teve uma avalanche de novos clientes, e esses clientes, né, a gente está falando de 2, 3 anos, agora com dados suficientes, eles crescem 600 vezes mais do que os clientes quando esses top 10 iniciaram. Então eles são mais rápidos, porque a gente deu foco, que a gente entendeu, criou mecanismos, deu profundidade, deu velocidade. Então, esse é um exemplo, né, de como a gente pode olhar. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para cultura. Tem pessoas saindo? Quem que está saindo? São os meus top performers? Por quê? Eu tenho ouvido deles, eu tenho realmente me despido para poder ouvir o que está acontecendo? Quais são os feedbacks das pessoas que entram? E aí você começa a fazer, algumas avaliações mais duras, mas eu diria isso. Te respondi? Sim. E você? Não, Senão eu a gente tô volta. pa esse papo tá muito, muito bom. Eh, você quando a gente fez ali o alinhamento, e agora você deu exemplos, né, você falou: "Atenção a esses novos clientes". O que que na sua visão, às vezes, é meio uma cilada quando você está olhando, por exemplo, para alguns números que eles parecem indicar avanço dentro de uma operação comercial, mas na prática ela não está de fato construindo pipeline? Acho que você trouxe a resposta já, pipeline. Eh, e é engraçado, eu talvez levei um tempo para entender isso. Quando a gente fala com o nosso CRO, quando a gente fala com os SVPs, que são os vice-presidentes sêniores e etcétera, a grande preocupação deles é pipeline. É realmente ter potenciais clientes avaliando a solução e progredir. Quando a gente olha para indicadores que realmente movem a agulha, eu diria que é basicamente, né, a geração de atividades suficientes que geram pipeline que naturalmente vão te levar a consumo. E que é um indicador que não necessariamente se converte, em consumo ou pipeline. Eventos que a gente está simplesmente preocupados em trazer uma quantidade X de pessoas não qualificadas. Para o mercado é legal, é uma foto, é um barulho,
mas a gente não está gerando, de fato, oportunidades qualificadas. Então eu diria que tudo que não gera pipeline ou naturalmente converge o cliente para consumir ou se tornar bem-sucedido, resolvendo um problema de negócio, é distração. É distração. Então tem um foco muito grande nisso. Tudo que a gente faz, a gente se preocupa. Isso está gerando pipeline o suficiente? É um pipeline qualificado? A gente consegue dar tração nas atividades que estão sendo desenvolvidas ou desenhadas? Então, diria que é um bom exemplo, talvez, dizer sobre marketing versus a conversão de pipeline e o que a gente dá tração. Eu adoro métrica de pipeline. Para mim, as 5 fundamentais lá do solution selling, ainda dizem muito, e me incomoda muito quando a pessoa olha só volume, porque o volume para mim a Fabi falou de armadilha, o volume para mim é a maior das armadilhas. Primeiro porque o volume não é a venda realizada, né, a pessoa pode colocar o que quiser, então ela pode falar que: "Não, tá inflado, tudo", mas eu acho que tem aquele e aquele vendedor que tem sempre um pipeline grande, mas ele não move a taxa. Então, conseguir olhar ali, principalmente volume, taxa de efetividade, taxa de movimentação, tá caminhando, senão não faz nenhum sentido. Ciclo médio né, por fim, a própria venda, a conversão final, eh, meio que as 5 métricas juntas, eu nunca consegui olhar alguém que, ao analisar as 5, não pegasse a situação real, ou de um time, de um vendedor específico, de uma conta específica, tipo: "Cara, tá demorando muito mais todas as etapas, esse cara vai comprar mesmo? Ele tá a 2 desvios padrões essa conta não vai comprar". E outro exemplo é com quem a gente fala dentro dessa conta. Porque a gente pode ter um monte de iniciativa, mas a gente não está falando com as pessoas certas. Então a gente tem que acompanhar a quantidade de pipeline, mas a qualidade, a gente tem que mensurar a conversão. Uma métrica que a gente olha como Databricks é a quantidade de usuários adotando a plataforma. Se a gente vai crescer à medida em que o cliente ele adota, significa que eu preciso acompanhar a quantidade de pessoas que estão adotando e o que estão fazendo. Eu olho semanalmente quantos usuários ativos nós tínhamos na semana passada versus essas. Quais foram as atividades? O que você vai fazer para aumentar? Que tipo de treinamento? Que tipo de capacitação? Que tipo de produtos? Que tipo de casos de uso vão ser desenvolvidos? Então, a gente precisa ter um foco muito grande em construir com qualidade. Flávio, eu quero voltar num ponto que você falou, puxa, se a operação de vendas depender de uma pessoa só, você até brincou, falou: Acabou, né?". Para quem nos ouve, porque tem pessoas da equipe de vendas, o que que você diria que é importante para você, se tiver nessa refém de um único vendedor, por onde a pessoa começa? Ela começa a democratizar o conhecimento. Antes de democratizar o conhecimento, absorver o conhecimento. Por que que essa pessoa é um top performer? Por que que ela performa acima da média? Quais são os comportamentos? Quais são as atividades? Qual que é a cadência dessa pessoa? Como é que ela se estrutura? E a gente começa a documentar. E a gente começa a documentar, entender os padrões, e aí a gente começa a replicar, compartilhar, documentar para um objetivo de treinar mais pessoas. Eu diria que é isso, porque se essa pessoa sai para concorrência ou para uma outra empresa, ou se essa pessoa fica doente, entende? Então você precisa realmente entender quais são os comportamentos, quais são os modelos de execução, quais são as melhores práticas, documenta isso, começa a compartilhar. E aí você começa a compartilhar e treinar as pessoas. E aí você começa a celebrar, reconhecer, você começa a incentivar quem faz igual, e aí você começa também a capturar quais são os resultados, traz como validação para as outras pessoas, e aí você começa a realmente ter mais pessoas performáticas. É, e eu fazer igual, na verdade, é estabelecer o processo, né? E note, o processo ele não tem que ser estabelecido para ele ser seguido de forma estrita, né, de forma rígida. As pessoas elas são individuais, as pessoas elas têm capacidades únicas, elas podem criar
ponto do processo é justamente para não ficar solto, para ter previsibilidade, para conseguir dar um direcionamento e inclusive acelerar o processo. Mas as pessoas elas têm que ser criativas. Quando eu falei sobre diferenciação, que você vai fazer diferente aqui para potencializar? E a gente começa a esperar que as pessoas digam: "Olha, eu acho que a gente pode melhorar esse processo". Porque o processo ele não é perfeito, ele está em construção. E à medida em que você tem pessoas sênior, que você empodera as pessoas, você dá autonomia para gente boa, elas começam a dizer: "Olha, eu acho que aqui a gente pode refinar, aqui a gente pode cortar, e eu sugiro cortar esse processo por essa e essa evidência". E aí a gente vai refinando, não tem que ser tão rígido, sabe? A gente falou de vários indicadores nessa conversa. Eu sinto que já foi respondida a nossa pergunta, mas de várias formas diferentes. A gente tem uma pergunta que a gente encerra os podcasts aqui no The Math, e ela é: qual é o KPI que te mostra se você está no caminho certo? A gente falou de muitos KPIs hoje, mas qual que é o teu KPI quando você olha e fala assim: "Não, eu olho esse aqui me mostra, não, a direção está correta"? Essa é uma boa pergunta. Tem que ser um, né? Não precisa ser Não um, precisa ser um, Não precisa ser não um, pode ser precisa ser uma um. combinação. são vários. Olha, como Databricks, a gente mensura mais de 40 KPIs como se fossem os principais KPIs. Esse é o principal KPI. Ele pode ser pipeline, pode ser adoção de produto estratégico, pode ser geração de 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 eventos e o pipeline no estágio mais avançado gerado, pode ser demonstração, pode ser acesso executivo. Então tem várias coisas que para mim são muito importantes. Normalmente quando eu estou fazendo um account review com as pessoas, né, onde é que a gente está nessa conta? Eu vou sempre olhar para número de usuários, eu vou olhar para níveis de executivo que a gente tem acesso, produtos adotados e normalmente empresas que adotam mais de 5 produtos da Databricks tendem a crescer mais do que as que decrescem ou estão mais estáveis. Eu vou olhar naturalmente para a consequência do consumo e adoção, né, do perfil do usuário, mas eu diria que a geração de pipeline e a progressão desse pipeline para a movimentação de estágio de um para 3. E por que 3, né? Pra gente, quando o cara chega no estágio 3, ele tem o technical win, que a gente chama. Ele realmente entendeu que a Databricks, dentro dos seus critérios de escolha e de apreensão, atende. A gente tem basicamente quase que 100% de conversão. Então, semanalmente eu estou olhando estágio 3. Technical win. Muito bom. Flávio, a conversa está muito boa, eu quero te agradecer por ter vindo aqui no Do The Math. A gente precisa parar, porque senão a gente sabe que a gente continua aqui e grava mais um na sequência. E quero te perguntar para as pessoas que querem te seguir, acompanhar nas redes, qual é o melhor canal? Bom, LinkedIn, Flávio Generoso Maliati, sempre aberto às conexões, a trocas. Uso também bastante o Instagram, Flávio G. Valiati. E acho que é dessa forma que as pessoas se conectam comigo. Mas eu não sou nenhuma referência para me seguirem, enfim, me acompanharem, mas acho que a coisa mais importante é a gente trocar e aprender. Acho que todo mundo tem muito para aprender e ensinar as pessoas. Então, eu estou muito mais na linha do que eu aprendo com vocês do que do outro lado. Flávio, obrigado mais uma vez. E você que chegou até o fim, foi uma aula sobre performance em vendas, então vale muito as suas 5 estrelinhas no Spotify ou curtida no YouTube, vai. Tu não tá com lero pra vai e dar um cliquezinho pra gente, vai, paga essa por favor, e a gente se vê na próxima quarta-feira. Valeu, Flávio. Obrigado.